Bom dia, querida igreja. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã e poder compartilhar da palavra de Deus. Meu nome é Gaiki, é um nome bem comum no Brasil e é igual José da Silva. Então, uma alegria muito grande estarmos juntos com vocês nessa manhã. Trago um abraço caloroso do pastor Fernando Brandão, da nossa Junta de Missões Nacionais. Na semana passada, houve a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na cidade de Foz do Iguaçu, onde também a Junta apresentou a sua segunda carreta missionária. Então, são carretas, em inglês se chama 18-wheelers, são caminhões onde é feito um trabalho missionário nas vilas e nas pequenas cidades do interior do Brasil. E conseguimos, para a honra e glória de Jesus, então, vermos a segunda carreta missionária, que vai estar viajando pelos interiores do Brasil, pregando o Evangelho, usando voluntários na área de saúde, na área de assistência social, enfim, e pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. O alvo da junta é de termos 5 carretas que vão estar, então, trabalhando em todas as regiões geográficas do Brasil. Trago também um abraço caloroso do pastor João Marcos, o nosso líder da Junta de Missões Mundiais, e onde nós, batistas brasileiros, temos missionários em 82 países do mundo. Então, louvado seja Deus por isso. E isso não vem de sustento de ofertas em dólar. Isso é feito com a nossa moeda brasileira de reais. Então, é um milagre de Deus a obra missionária a partir do Brasil. Trouxe comigo a minha esposa, Helena, por favor, fique de pé. A minha querida esposa, somos casados há 45 anos, e louvado seja Deus por isso, que ela me aguenta esse tempo todo. Nós temos 3 filhos e temos 5 netos, e 2 de nossas filhas nasceram no nosso tempo no Brasil. Então, são brasileiras e americanas, ok? E aí, conversando com uma das nossas netas, a Bela, ela me disse, eu perguntei, você nasceu isso umas semanas atrás? Você nasceu aonde? E ela disse, vovô, eu nasci no Chick-fil-A. Então, enfim, ela ainda não captou exatamente onde nasceu, não é? Uma alegria muito grande estar com os queridos irmãos. Só para lhes informar, no passado, uma das nossas filhas, a Cristina, ela foi membro dessa igreja, talvez aí uns 15 anos atrás, e passou um tempo aqui com os irmãos. Quero parabenizá-los também pelo fato que vocês entraram no século 21. A última vez que eu preguei aqui, faz assim com o seu dedo, faz assim, muito tempo atrás, eu me lembro que nós sentávamos em bancos. E não sei como é que foi a transição para cadeiras, mas a cadeira é do século 21, o banco é do século 13. Então, vocês modernizaram e estão atendendo melhor o público que aqui chega. O pastor Abraão, ele mencionou que a nossa família está no Brasil há muitos anos, e somos mais brasileiros do que americanos. Os avós da Helena terminaram o seu curso de preparação de seminário aqui no campus de Southwestern, em Fort Worth, nos idos de 1919. Então, eles aí foram nomeados pela Junta de Richmond. Hoje,
esse nome não é tão conhecido no Brasil como a International Mission Board, dos batistas norte-americanos do Sul. E aí foram para o Brasil e completamos agora 103 anos de família no Brasil. Eu e a Helena não temos essa idade, mas a família está no Brasil esses anos todos. O pai da Helena nasceu no Rio de Janeiro e aí voltou para lá como missionário. E, enfim, aí nós fomos para o Brasil como missionários nomeados em 1984. Então, completamos agora 40 anos, e é num piscar de olhos. Olhando Abraão e a Pauline, eles são a gente do passado. Então, eles vão também progredir. Ele não acredita que vai envelhecer, porque não está na idade de pensar nisso, mas é a garantia. Ele vai envelhecer um dia, e um dia ele vai ser o Guy, com cabelos grisalhos, etc. Não é? Muito bem, não comecei a pregar ainda. Então, o pastor disse que vocês vão almoçar aqui, e o cardápio é um missionário. Então, estou com muito medo aqui, então vou pregar bastante tempo, porque vocês pretendem almoçar o missionário, não é? E, enfim. Mas que alegria de poder compartilhar algumas coisas que Deus está fazendo ao longo da vida e ao longo dos países diferentes. E é por isso, pode colocar ali a minha apresentação, uma igreja apaixonada por missões. E essa igreja nasceu de um coração missionário, há 24 anos atrás. Temos algum membro fundador daquela época aqui? Temos. Você é velho, hein? Então, aí, o fato é que a igreja nasceu dentro de uma visão de um amor pela obra e paixão pela obra missionária. O próximo slide mostra ali, eu não sei se já está mostrando. Tá, ok. O próximo slide mostra o emblema da igreja aí, a Igreja Batista Brasileira Central, e aqui no Mid-Cities, não é? O próximo slide, para fazer discípulos em todos os povos e lugares não alcançados. O alvo, então, da igreja, do corpo de Cristo, é de alcançarmos até as últimas gerações e as últimas pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Um dos grandes desafios do século XXI é o fato que existem muitas divisões. Concordam comigo? Eu e a Helena acabamos de retornar do Brasil e vemos uma situação muito confusa aqui, e muitas opiniões diferentes, opiniões que dividem, e muitas vezes você e eu não estudamos o motivo dessas divisões. E o próximo slide mostra a cosmovisão que orienta, que dá o direcionamento à visão mundial. Então, existe o medo e o poder ali, essa cosmovisão, a honra e a vergonha, especialmente quando pensamos sobre o Oriente Médio, essa cosmovisão reina ali, e o sentimento de culpa e inocência. Então, são três diferentes aspectos da cosmovisão mundial. Atos 26, 18 diz: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, você e eu aqui, nesse mundo, nós temos um propósito, um direcionamento, e temos que ser fiéis no nosso testemunho. O próximo slide mostra 2
homens preparados ali na Indonésia. A Indonésia está muito longe daqui, sabia disso? A Indonésia está do outro lado do mundo. E é o país com o maior número de muçulmanos do mundo. Se você colocar o número de muçulmanos fora da Indonésia e comparar esse número com os que estão na Indonésia, você vai descobrir que tem mais muçulmanos na Indonésia do que o resto do mundo juntos. Então, há uma necessidade, um foco que devemos ter de atingirmos do outro lado do mundo também as pessoas. E esses dois homens, eles trabalham num projeto de água limpa. E durante a semana, eles também estão trabalhando com pequenos grupos, o que nós chamamos de igrejas de casa, com muçulmanos. E aquele com camisa listrada ali, estão vendo ele ali? Ele já ganhou 6 muçulmanos para Cristo Jesus. Isso daí, pastor Abraão, é tipo você batizar aqui 100 pessoas. Então, um grande movimento. O de camisa branca, ele já ganhou um muçulmano para Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então, nós precisamos ter um amor pelas almas sedentas que necessitam de Cristo. Quando eu penso sobre a igreja central, o próximo slide, eu penso que viver o evangelho e cumprir a missão. Esse deve ser o objetivo de vocês aqui. Isso é, viver o evangelho e cumprir a missão. Como é que é isso? Ser uma igreja, então, pode passar, ser uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. O que adianta dizermos de boca para fora que somos apaixonados por Deus, quando não amamos as pessoas? E vivemos aqui, nesse lugar, um lugar onde temos privilégios. Eu não estive aqui no domingo passado, mas eu tenho a nítida impressão que você está usando uma roupa diferente do que você usou no domingo passado. Quantos de vocês concordariam comigo aí? Muito bem, o resto estão mentindo aí, ou não lembram o que usaram na semana passada. Mas o fato que você tem pelo menos 2 trocas de roupa, você faz parte de um grupo seletivo mundial. Porque muitas pessoas não têm esse privilégio de ter uma troca de roupa. O Evangelho é a resposta para alcançarmos e acolhermos as pessoas mais vulneráveis. A Bíblia nos ensina que precisamos estar envolvidos com os vulneráveis. E é por isso que o próximo slide aí mostra os refugiados. Nunca houve tanto movimento de refugiados no mundo como existe hoje. Olhem para cá. Nunca houve tantos escravos no mundo como existem hoje. Especialmente são mulheres e são crianças. Então, os refugiados, precisamos amar as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Então, nosso texto nessa manhã é baseado no 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 4, versículos 31 a 33. Atos, capítulo 4. E aí, se você é da minha geração, você ainda carrega um desses daqui, não é? A Bíblia com capa dura, mas a Helena já quer ser mais moderna, então ela usa o celular. Então, quando ela lê a Bíblia, ela usa o celular. Não tem problema, você pode usar o celular se você desejar, e assim então você vai acompanhar o que diz o nosso texto bíblico. E quero dizer para vocês que fico muito feliz que hoje o foco da ceia do Senhor
foi a ressurreição. Parece-me que em muitas igrejas se celebra muito a tristeza da ceia. E hoje nós fomos levantados pelo fato que Jesus ressurgiu. E Jesus não está mais na cruz. Jesus vive e reina para todos sempre. E Ele prepara um lugar para nós. Quantos de vocês pretendem estar no céu? Levantem sua mão. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Eu estou levando um grupo essa noite. Quantos estão a fim de ir? Levantem a mão aí. Já diminuiu muito o grupo. Vocês são viciados no mundo daqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá é melhor do que aqui. Então, há uma necessidade de nos envolvermos nas coisas do reino de Deus. E o jeito que eu vou estar compartilhando com vocês aqui, eu quero que vocês, infelizmente, essa segurança desses aparelhos é terrível. Então, eu quero dizer para vocês que a forma que eu vou explicar esse texto nesta manhã é uma forma muito simples, é uma forma de ajudar a gente a entender alguns conceitos sobre o que aconteceu ali em Atos capítulo 4 e como isso refere-se a nós hoje, aqui no dia 4 de fevereiro de 2024. Então, a primeira coisa que aprendemos do texto aqui, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós, como crentes batistas, não falamos muito sobre o Espírito Santo, como deveríamos, e tem uma história por trás disso. Nós não gostamos de sermos comparados com os pentecostais, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a doutrina do Espírito Santo está aqui na Bíblia, e nós, como batistas, precisamos estar envolvidos com o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que convicta a gente dos nossos pecados, de uma vida de retidão. E a Bíblia diz aqui no versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Notem só que no capítulo 1 de Atos, os seguidores de Jesus, eles estavam escondidos. E agora eles estão em céu aberto, proclamando com poder a mensagem salvífica de Cristo Jesus. Porque estavam cheios do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo entra na nossa vida e Ele é que direciona a nossa vida. Nós aceitamos a Jesus como Salvador quantas vezes na vida? Uma vez. Quantas vezes Jesus morreu na cruz? Uma vez. Então, o aceitamos como Salvador uma vez. Mas o senhorio de Cristo é algo que tem que acontecer na nossa vida diariamente. É de morrermos para os nossos desejos e vivermos para Cristo Jesus. Então eu convido você nessa nova semana que se inicia hoje, a diariamente, ao acordarem, que vocês estejam entregando o dia ao Senhor, morrendo para os seus desejos e vivendo para Cristo Jesus. O segredo, então, pode passar ali. O segredo do poder é a oração. É a oração. Começando o dia com oração. Oração. E foi isso que aconteceu nos idos de 1870 e alguma coisa. Uma jovem chamada Anna Luther, que casou-se com um homem chamado William Buck, e os dois estavam na cidade de Waco. Conhece a cidade de Waco? Em inglês é Waco, né? Mas a gente fala em português Waco. Então, Waco, na primeira igreja batista de Waco. E aquela mulher, a Anna Luther, ela tinha um chamado para ser missionária.
E ela convenceu William Buck que deveriam ser missionários, e eles foram enviados pela primeira igreja batista de Waco, Texas, para iniciarem o trabalho missionário no Brasil. E foi interessante que um famoso batista, que viveu há 90 anos antes deles, chamado Lutero Rice, ele orou para que Deus enviasse missionários para o Brasil. Ele orou porque ele estava num navio retornando para os Estados Unidos em 1812. E ele passou por um porto no Brasil chamado Porto de Salvador, na Bahia. 1812. Ele morreu anos depois sem ver a resposta da sua oração. E aí foi organizado o primeiro trabalho para brasileiros no Brasil. Adivinha aonde? Salvador, Bahia. O ano foi 1882. Então, Deus respondeu às orações daquele fiel servo do Senhor, muitos anos depois que ele havia partido. Então, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. O próximo slide mostra ali missionários temporários. Eu e a Helena temos o privilégio de treinarmos muitos missionários no Brasil. O Brasil é um celeiro de missões hoje. Então, enviando pessoas para o mundo todo, porque o passaporte americano não é mais aceito em muitos lugares. Então, o bastão tem sido entregue para as igrejas do Sul. E aqui nós vemos, então, um dos grupos que nós treinamos, indo, então, para a África. E nós chamamos esse programa de radicais. Aqui nos Estados Unidos temos um outro programa chamado Journeyman, que é um programa da International Mission Board. E essa igreja poderia estar orando para que Deus envie alguém desta igreja como um missionário temporário, através da Journeyman Program, dos batistas aqui. Então, é o primeiro desafio, pastor Abraão, que eu deixo para essa igreja, é que vocês orem para que alguém jovem dessa igreja. E eu fiquei muito feliz hoje, pastor, de ver as crianças aqui, porque as crianças não são o futuro da igreja, são a igreja do presente. E elas têm uma coisa que vocês não têm. A língua do coração deles já é diferente da língua de vocês. Então vai ser importante eles se envolverem aí. O próximo slide mostra uma visita que eu fiz à Gâmbia, onde encontrei esses 4 radicais brasileiros. E ali aquela moça de roxo ali, e o rapaz de barba, hoje são casados e envolvidos na área de crescimento da igreja no estado de Santa Catarina, no Brasil. Então, o próximo slide mostra sobre Business as Mission. A necessidade de você, como brasileiro, radicado em outro país, você se envolver na obra missionária. Existem muitas formas de você se envolver. E não é por mero acaso que vocês vivem na terra do tio Sam. Vocês estão aqui com um propósito específico de reevangelizar esse país. Esse país que enviou os primeiros. Esse estado que enviou os primeiros para o seu povo no Brasil. Agora vocês fazem missões ao reverso e levando esse evangelho para frente a partir dos seus negócios para a obra missionária. Negócios como missão. O famoso teólogo Dallas Willard disse uma vez:
Os negócios são a principal força motriz do amor de Deus na história humana. Os negócios bem feitos glorificam a Deus e têm um enorme potencial para fazer o bem na sociedade. Os negócios têm um poder inato, dado por Deus, para criar empregos dignos, multiplicar recursos, prover famílias e comunidades e impulsionar a invocação e o desenvolvimento. Amém por isso? Você, com os seus negócios, pode abençoar outras pessoas. O próximo slide aqui mostra um casal de missionários que estão no Oriente Médio, brasileiros. Ela é doutora em farmácia e é professora universitária naquele país do Oriente Médio. O visto do casal é um visto que é gerado pela universidade onde ela é professora. O marido, ele é um homem de negócios. E Deus está usando esse casal para ganhar a confiança de muçulmanos para Cristo Jesus. Ela dá aula durante a semana na universidade. E nos fins de semana o casal sai para as vilas, onde ela ensina pessoas humildes o teste do pezinho. Quantos de vocês que têm filhos sabem o que é o teste do pezinho? Então, nesse país não existe isso. E ela está tentando mudar as leis daquele país para que haja o teste do pezinho. Missionário inserido na comunidade através de sua profissão. Pode passar ali. A missão empresarial, negócios rentáveis e sustentáveis. A ideia de termos cafeterias do Brasil ao redor do mundo é uma boa ideia. Porém, não é mais a ideia que funciona como antigamente. Porque muitos daqueles países sabem que aquelas cafeterias são apenas o pano, a impressão inicial de um trabalho missionário. Então precisamos ser mais criativos, com novas formas de investirmos, então, as questões empresariais na obra missionária. Focado na transformação holística e nos múltiplos resultados econômicos, sociais, ambientais e espirituais. O próximo slide ali mostra um casal de brasileiros que estão em viagem agora para voltar ao país onde eles atuam. Os dois são engenheiros químicos, trabalharam muitos anos na Petrobras, no Brasil, em Macaé, e hoje eles trabalham numa empresa de petróleo, onde todos os seus associados são muçulmanos. E um dos alvos deles, já estão fazendo isso, estão fazendo a ponte aérea do país onde estão para a Indonésia, para também terem uma influência positiva do Evangelho ali na Indonésia. Então, isso é a nova forma de missões. E por acaso esse homem, ali da foto, ele esteve em Dallas na semana passada, num grande evento da empresa, e ele passou o domingo passado com a gente aqui no Texas. Então foi uma alegria recebê-lo. O próximo slide ali mostra o acréscimo de renda. Nós queremos ajudar outras pessoas a crescerem na sua renda. Nada contra ONGs e companhias que têm só a parte social. Mas vivemos uma época onde precisamos focar mais os recursos financeiros para esses outros países.
Não quer dizer que você vai ser rico, mas quer dizer que você vai envolver-se na obra do Senhor. O próximo slide mostra um casal que atuou no grande país da Ásia. Conhece um grande país, não é? Os chineses. E na China. E ele teve um visto de estudante. Ele fez mestrado na área de farmácia. E então era o motivo deles ficarem lá. Mas durante a pandemia, eles tiveram que retornar ao Brasil. E aí, para reentrar na China, não conseguiram. Mas Deus enviou esse casal para a Indonésia. E não é uma mera coincidência que eles estão na Indonésia. Então, estamos cheios do Espírito Santo. Essa semana, o seu dever de casa, acordar cada dia, morrer para os seus desejos e viver para Cristo Jesus. Aplicando Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em quem? Em mim. A segunda coisa que aprendemos do texto aqui em Atos 4, precisamos ser unidos como família de Deus. Unidos como família de Deus. Aqui vocês são uma família. Como é importante trabalharmos em família. Não quer dizer que vamos concordar com tudo uns com os outros. Eu sei, pastor Abraão, que ninguém aqui fica de mal com outro irmão. Eu sei que todo mundo se dá bem aqui. Eu sei que ninguém aqui, quando alguém coloca um desaforo nas redes sociais, ninguém tira aquela pessoa da rede social dele, não é? Tudo isso é dos outros, mas essa igreja é uma família. E essa não quer dizer que vamos concordar com tudo, mas vestimos a camisa do reino de Deus juntos. Queremos ver a expansão do reino de Deus. Atos 4:32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente, uma o coração, e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. E aí, se você ler mais para baixo, você vai descobrir que a história de Ananias e como ele mentiu para o Espírito Santo. E o segredo aqui é não mentir para o Espírito Santo, ok? Para você não ser levado aí e morrer. Mas precisamos ser unidos. O foco da igreja aqui, da igreja central, é a tradução bíblica e a povos étnicos, mobilização e capacitação de crentes, plantação de igrejas, projetos sociais e humanitários. Você sabia que aqui nos Estados Unidos, todos os anos, cerca de 4.000 igrejas são plantadas? 4.000. E todos os anos, cerca de 3.700 igrejas fecham. É uma estatística terrível. Mas quem sabe vocês da Igreja Central vão fazer parte da solução. O próximo ali diz que precisamos estar envolvidos. Pelo menos 3, 4 vezes o que estamos fazendo. E olhem para cá. Ó, Igreja Central. Está na hora, é a vez de vocês se envolverem com a plantação de outras igrejas, de vocês enviarem voluntários, mas não só no Brasil, mas também aqui no estado, na República do Texas, né? Como vocês são conhecidos aqui. Então, hoje é um domingo muito especial dos batistas. Não sei se você sabe disso. Mas o nome nesse domingo, esse domingo é chamado do domingo de George Liele. Estão vendo a foto dele ali? Pode passar aí. George Liele foi o homem que inspirou Guilherme Carey, que é considerado o pai
de missões modernas. George Lau era escravo no estado da Geórgia. E ele foi comprado por um crente piedoso. E esse crente, Diácono Batista, o libertou da escravidão. E aí, George Lau foi pastor da maior igreja batista de negros dos Estados Unidos. E depois disso, ele foi enviado por essa igreja para o país da Jamaica. E ali, então, ele doou a sua vida. E Jamaica tem o evangelho hoje por causa da família de George Lau. Ele é o missionário mais esquecido do mundo. Muitas histórias não contemplam esse homem que esteve na Jamaica 10 anos antes de William Carey ou Guilherme Carey ter viajado para a Índia. A Igreja Batista Central, próximo slide, está envolvida na tradução da Bíblia em línguas indígenas, na região amazônica, para um povo, uma língua do Tupi-Guarani. Louvado seja Deus pelo envolvimento de vocês. Já vi que vocês são uma igreja de línguas, então falam várias línguas aqui, não é? A igreja também está envolvida, pode passar ali, no campo do Pará, através da Junta de Missões Nacionais. E o pastor tem um sonho de fazer uma obra na região amazônica. Quem sabe, no ano que vem, ou esse ano, vocês enviem um pastor, e sempre com um membro da igreja, para fazer uma viagem missionária para o norte do Brasil. Esse barco aí que vocês estão vendo, o missionário, todo mês tem voluntários batistas do mundo todo que estão fazendo trabalho às vilas, aos ribeirinhos. Hoje, a Junta de Missões Nacionais tem 72 pares de missionários radicais plantando igrejas novas para os ribeirinhos. Então, há uma necessidade do seu pastor ir em loco e ver isso, e trazer relatórios para vocês, e levarem, então, grupos dessa igreja para tal. O próximo slide, eis aqui o casal 20 da igreja, né? Casal 20, não coloquei ali o pequeno Abraham, que tem um nome tão bonito aí. Enfim, o próximo slide mostra uma foto dessa igreja. E olha o potencial das pessoas dessa foto. A próxima foto mostra ali as mulheres. A grande força dessa igreja são as mulheres. Posso ouvir um uhul? Aí. Muito bem. Então, somos uma família. Não quer dizer que vamos concordar com tudo, mas temos uma missão em conjunto, em família. Então, quando eu penso sobre esses desafios, eu penso no envolvimento de vocês. O dever de casa, de morrer para si próprio todos os dias, colocando o Espírito Santo como o guia, o centro da sua vida. O envolvimento em orar diariamente por missões, em pensar sobre como essa igreja vai poder avançar a obra missionária, pensar em se envolver, em ajudar outras igrejas a plantar novas igrejas. E aí, o terceiro ponto da minha palavra, precisamos testemunhar sobre a transformação que tem ocorrido em nossas vidas. Você foi transformado? Eu ouvi poucos améns aqui. Fomos transformados pelo sangue de Jesus. E Atos 4:33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Notem só
que a igreja estava em Jerusalém aqui. E a partir do capítulo 8, há um grande movimento por causa da morte de Estevão. E a igreja é espalhada. E é o que acontece hoje no século 21. A igreja de Cristo está espalhada ao redor do mundo. É por isso que vocês precisam amar o grande estado de Texas. Eu não estou vendo muita gente com bota aqui, aquela bota pontuda. Mas não estou vendo também pick-up trucks por aí. Mas o fato é que esse estado ainda precisa de Jesus. Então, aqui, o próximo slide mostra o desafio da região entre o Texas e o México. Quem sabe, olhem para cá, quem sabe a primeira viagem missionária no seu tempo aqui, pastor Abraão, vai ser para um desses lugares. O próximo slide mostra aí desde El Paso até lá embaixo, onde existe Eagle Pass. Então, a necessidade da igreja adotar um projeto aqui no Texas. E vocês têm duas convenções aqui, convenções fortes. A Texas Southern Baptist e também a General Baptist Convention of Texas. Duas fortes convenções. E basta vocês baterem na porta dessas convenções para olharem projetos de possibilidade dessa igreja se envolver. Então, parem para analisar isso, se envolvam com essa obra. O dia realmente é um dia de grandes desafios. Eu gosto do que o A.W. Tozer falou, pode passar. Precisamos de pregadores que pregam que o inferno ainda é quente, o céu ainda é real, o pecado ainda está entrando, ainda está errado, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a necessidade de cumprirmos a missão. Uma igreja, pode passar, apaixonada por missões, precisa ter parceria com agências missionárias. E aqui, você está vendo um batistão aqui. Agora, em dezembro, pastor, eu completei 46 anos de ministério pastoral. Não são 46 dias, 46 anos. E sendo um batista como sou, quero focar o trabalho batista. Mas eu entendo que a obra missionária, ela é gigantesca. Vai muito além dos batistas. E é por isso que coloquei uma série de outras coisas ali. A Junta de Missões Mundiais, OM, o diretor do Brasil para a OM é um dos nossos filhos. Na fé, pastor Márcio Lugão, crente, homem piedoso, a Missão Antioquia, Missões Nacionais, aquele que mostra o lugar no mapa ali, estão vendo ali aquele emblema? Aquilo é o novo emblema da International Mission Board, da Junta de Richmond. Essa igreja precisa estar envolvida em missões. Eu recebi na semana passada um comunicado, pastor, de uma igreja grande, que tem uma receita anual de $1.300.000. E uma ovelha estava me perguntando daquela igreja, pastor, você acha justo uma igreja dar $5.000 por ano para missões? E eu tive que engolir seco, porque é uma palavra muito difícil. Aquela igreja gasta muito dinheiro em si própria. Precisamos doar para a obra, precisamos nos envolver. Então, para terminar aqui, precisamos deixar um legado, pode passar ali, para a próxima geração. Porque pode passar, eu sou um improvável. Eu não sei sobre você, mas eu sou um improvável.
Deus quer usar os improváveis para a sua glória. Para a solução para essa igreja: primeiro, humildade, orar. 2, integridade. Mobilize essa igreja para sair das 4 paredes. 3, viver uma vida mais simples. Contribua. O pastor está desafiando você a dar para o plano de adoção missionária dessa igreja. Você está olhando um casal que não tem grandes recursos financeiros. Nós somos ricos na nossa questão de relacionamento com o Senhor. Mas pela graça de Deus, eu e a Helena estamos envolvidos em ajudar, não manter, mas em ajudar 25 casais entre missões nacionais, missões mundiais, missões independentes, porque nós acreditamos que antes de dizer para vocês que vocês precisam fazer isso, nós temos que fazer isso. Então isso quer dizer que vamos comer menos no McDonald's. Aliás, nem gosto do McDonald's. Vamos ter que fazer coisas melhores com os recursos que Deus nos deu. Contribuir. E 4, investir no reino. Vá. E o último slide ali, entre no jogo. Desça das arquibancadas. Se envolva. Participe. Ó Deus, tenha misericórdia da Igreja Central, do seu pastor Abraão, de cada membro dessa igreja, que cada um possa usar os seus dons espirituais e o seu talento natural para a expansão do teu reino, a partir aqui de Bedford, do Mid-Cities, até os confins da terra. Sabemos que o Senhor tem um plano, um projeto, um propósito para cada uma de nossas vidas. Ajude-nos nesse ano de 2024 a cumprirmos a tua vontade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.